Mais importante do que a igreja é o nosso lar, queridos. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para você, porque hoje nós vamos falar de purificar o nosso chamado. E eu queria abrir com você em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Purificar o nosso chamado é fazer com que ele esteja em um ambiente de originalidade divina. É um ambiente bíblico, é um ambiente espiritual, mas que tem reflexos diretos na nossa vida natural. Amém? Alguém já disse que você não é um ser natural tendo uma experiência sobrenatural. Você é um ser sobrenatural que tem experiências naturais. Sua essência é espiritual. Amém? Então, queridos, Deus quer fazer muito através da sua vida, mas quer que seja feito de forma correta. Você vai compreender isso ao longo da mensagem. Purificando o nosso chamado. É interessante que o pastor André falou algo aqui. Antes de subir, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Você precisa descer a casa do oleiro. Antes de asas para voar, você precisa de raízes para ficar. Se você quer construir um prédio, se você quer construir um projeto, se você quer algo grande, então se prepare para trabalhar nos fundamentos. Quanto mais alto, mais fundo. Amém? Precisa descer a casa do oleiro. E 2 Coríntios 11:3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Jesus. Amém? Olha só o que a palavra está dizendo, queridos. Eu receio, Paulo está dizendo, eu estou muito receoso para uma igreja que tinha todos os dons, a igreja de Coríntios. Era uma igreja cheia de pessoas intelectuais, cheia de dons, mas era uma igreja que tinha o chamado contaminado. Você sabia que uma pessoa pode estar por aí tendo visão, uma pessoa pode estar por aí falando em línguas, interpretando em línguas, pode estar orando por pessoas e as pessoas serem curadas, mas ainda assim o seu chamado pode estar contaminado. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz, eu receio. Paulo está dizendo para uma igreja. Paulo não está falando para descrentes, Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto. Eu receio que assim como a serpente enganou Eva. Onde é que a serpente enganou Eva? No paraíso, num ambiente de perfeição. Não havia crimes, não havia enganos, não havia corrupção, era um ambiente sadio, e a mente de Eva foi completamente corrompida. Sabe onde que Satanás deixou o seu coração ser corrompido? No lugar de perfeição, no céu. Se Satanás deixou o coração dele ser corrompido no céu, se Eva teve a sua mente corrompida no paraíso, quem sou eu, quem é você para pensar que dentro da igreja a gente não pode ter o nosso chamado corrompido? Quem sou eu, quem é você para desacreditar que o nosso chamado pode estar contaminado? Amém ou não amém, igreja? Sabe, eu vou dizer algo para você nessa noite. O que Deus vai falar ao teu coração é algo para te melhorar, é algo para te aperfeiçoar, mas é algo que dói. Eu costumo dizer que o que me aviva não é o que me anima, é o que me confronta. É isso que me aviva. Quando eu saio de um culto
chorando, quando eu saio de um culto com uma palavra ardendo no meu coração, eu sei que Deus está me avivando naquele momento. Ele está me confrontando para que eu possa melhorar. O que me aviva não é o que me anima, é o que me confronta. Não é pecado ser animado, não é pecado pular, não é pecado gritar, dançar, não, queridos. Mas isso vai te mudar muito pouco. O que vai te mudar é o confronto da palavra. Amém? Afinal de contas, é uma palavra perfeita em ouvidos imperfeitos. Há um choque quando ela toca em nós. Provoca uma dor, mas é uma dor que nos sara. A Bíblia fala, queridos, lá em Isaías 66:9: eu não provocarei dor sem que dela nasça algo novo. Quem pode dizer glória a Deus aí, queridos? Eu não provocarei dor sem que dela nasça algo novo. Sabe, isso é um contexto de uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho. A dor que ela vai sentir, queridos, aqui diz, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor. Esse é o contexto. A dor daquela mulher vai fazer nascer uma criança. Por isso a dor que Deus vai provocar em mim e você nesses dias vai fazer algo novo nas nossas vidas. Quem recebe isso em nome de Jesus? Sabe, isso é o vaso na mão do oleiro. A Bíblia diz que ele quebrou o vaso, porque ele precisava refazer o vaso. Aquele vaso não estava talvez na forma correta, o material que foi usado talvez não foi um material de qualidade. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que aquele vaso precisava ser refeito. Assim como eu e você precisamos, queridos. Deus vai nos quebrar para nos refazer. Deus não emenda vaso, queridos, Deus refaz vasos. Amém? Ele vai refazer, porque aquilo que não serve vai ser tirado. Vai ser tirado, queridos. Uma vez perguntaram para um escultor como ele conseguia fazer esculturas tão perfeitas, a imagem de pessoas. Ele dizia: é fácil, é só tirar aquilo que não faz parte da imagem. Deus, para fazer você a imagem e semelhança dele, ele não vai acrescentar não, ele vai tirar aquilo que não faz parte da imagem dele. Ele vai descontaminar, queridos. Nosso chamado hoje é tão fácil de ser contaminado pelo nosso ego. É tão fácil de ser contaminado, sabe, pela ganância. É tão fácil de ser contaminado pela cultura. O gospel hoje, queridos, ele está muito mix, ele está muito misturado. O gospel hoje, sabe, ele é uma figura da igreja que não centraliza Jesus, centraliza os cantores, centraliza os pregadores, mas não centraliza Jesus. O gospel hoje, queridos, contaminou o ministério de muita gente. Você sabe o que eu estou falando. E, queridos, é interessante você olhar para uma coisa. O diabo, para a igreja oriental, e você está vendo, para a igreja oriental, ele adotou uma estratégia: a perseguição. Lá no Oriente, queridos, eles degolam cristãos, eles enforcam, eles fazem atrocidades com os cristãos. O diabo resolveu adotar a estratégia da perseguição da igreja oriental. Mas na igreja ocidental, o diabo está adotando não a perseguição, mas a permissão. Tudo pode. Pode tudo. Deus é liberal. Isso tem contaminado o chamado de muita gente, ao ponto de pessoas que eram referências para muitos jovens chegar e dizer: eu vou cantar no mundo, eu tenho um chamado diferente. Ao ponto de sambar num programa de televisão e cantar músicas. Você sabe o que eu estou falando. Você está antenado no negócio, não está não?
Me diz aí, é um chamado ou não é contaminado? Hein? Onde está a nossa convicção? Onde está a nossa linguagem de fé? Onde está a nossa, a nossa certeza de que nada nem ninguém vai tirar de nós aquilo que nós já conquistamos pela fé? Hoje é muito fácil, queridos, tirar uma pessoa do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho nunca entrou nela. Porque não é só entrar no Evangelho, é o Evangelho entrar em você. Quando ele entrar em você, ninguém mais entra. Porque quando ele entrar em você, ele será o centro da sua vida. Amém? Sabe, é interessante que hoje a maior estratégia do diabo não é a destruição. A maior estratégia do diabo contra a igreja é a distração. Quando o povo de Israel, queridos, estava na presença de Deus, quando eles estavam firmes, quando eles colocavam Deus no centro, nenhuma nação conseguia vencer o povo de Israel. Nenhuma. Quando Deus era o centro do povo, ninguém conseguia vencer. Sabe o que o diabo fazia? Já que a gente não consegue vencer na batalha, pois vamos então nos infiltrar no meio deles. E o diabo se infiltrava e usava da idolatria, e usava, das artimanhas, e o povo de Deus se corrompia, e aí Deus já não podia mais proteger o seu povo, e a nação de Israel ia para o cativeiro, a nação de Israel sofria e padecia. Talvez você esteja forte aí na batalha, talvez você esteja orando, jejuando, clamando, se sentindo realmente alguém forte, mas a Bíblia te dá um conselho através da vida de Paulo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está caído. A preocupação de Paulo não era quem estava caído, a preocupação de Paulo era quem estava de pé. E essa preocupação continua: cuidado. Nunca é demais ter cuidado. Olha só, queridos, em Atos capítulo 8, versículo 13, fala de um homem chamado Simão. Atos 8, 13, a Bíblia diz nesse versículo que creu até o próprio Simão, sendo batizado. Ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito. Amém? Olha só o que diz no versículo 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, atente para Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Simão era crente, gente, foi batizado, viu os sinais, viu o avivamento em Samaria. Capítulo 8 fala do avivamento em Samaria, um avivamento que começou com Jesus pregando para aquela mulher samaritana. Agora aquela nação estava experimentando o derramar de Deus. Vem Simão e olha aquela experiência, e sabe o que ele diz? Eu quero também. Só que a maneira como ele quis não estava correta. O chamado de Simão foi totalmente contaminado.
Ele pensou que o dinheiro poderia mover o chamado na sua vida. Tem muita gente pensando que dinheiro move chamado. Dinheiro não move chamado, dinheiro para o chamado. Pode ter certeza disso, queridos. Sabe, eu quero te dizer algo nessa noite. Alguma coisa está errada quando a obra que Deus está realizando através de nós é mais rápida que a obra que Deus está fazendo em nós. Alguma coisa está errada quando a obra que Deus está realizando através de nós é mais rápida que a obra que Deus está realizando em nós. Sabe o que a gente pode ver em Simão, queridos? A idolatria do poder. Ele contaminou o seu chamado com essa idolatria. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder, queridos. É interessante o que o Simão fez. E assim tem muita gente fazendo. Há uma admiração pelo poder de Deus, quando deveria haver uma admiração pela pessoa de Deus. A pessoa de Deus, e não apenas pelo poder de Deus. Simão queria o poder, e em momento algum ele faz referência à pessoa de Deus. Há muita gente querendo poder, esquecendo Deus. É verdade ou não é, queridos? Há muita idolatria hoje pelo poder. Há muita idolatria hoje, queridos, pelo sucesso. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, quando aqueles homens disseram que iam construir uma torre. Eles disseram o quê? Vamos construir uma torre e tornar o nosso nome célebre. Essa é a motivação que contamina o teu chamado. Amém? Chamado não é ser servido, chamado é servir. Chamado é servir, queridos. Houve uma idolatria. É interessante o texto que o pastor leu, Salmo 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá? Subir é um nível, permanecer é outro nível. Tem muita gente que sobe, mas pouca gente permanece. Eu ouvi uma coisa do pastor Joaquim nesses dias: você nunca vai ver uma multidão no cume do monte. O cume do monte é para poucas pessoas. Quem vai alcançar o cume do monte são poucas pessoas. A multidão não chega lá não, queridos. Sabe por quê? É só quem de fato cumprir essa palavra. Quem limpar as mãos e purificar o coração. Eu quero fazer você atentar para uma passagem bíblica, queridos, que está em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Êxodo 4, 2. Abra sua Bíblia comigo. Amém? Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Não porque eu li isso em algum lugar, mas porque eu vivi isso no meu ministério. A gente fica cego, queridos. A gente fica hipnotizado com os aplausos. A gente fica se sentindo, sabe, o tal, a tal, pelos elogios. Eu vou dizer uma coisa para você: se você tem recebido mais críticas do que elogios, glorifica a Deus. Porque a Bíblia diz que o homem ele será aprovado não pelas críticas, ele será aprovado pelos elogios que recebe. Amém? Se tem uma coisa que derruba a gente é elogio. Por isso, queridos, a crítica em alguns momentos faz bem, mais do que os elogios. A Bíblia fala em Provérbios 27, se eu não me engano, no versículo 6: leais são as feridas feitas por um amigo, mais do que o beijo de um traidor. Então preste bem atenção, queridos. Quem traiu Jesus, traiu ele com o quê? Um beijo. Sabe,
Às vezes aquilo que te fere é aquilo que te cura, e às vezes aquilo, sabe, que te exalta é aquilo que te arruína. Cuidado com os elogios. Seus verdadeiros amigos não vão viver te elogiando. Seus verdadeiros amigos vão viver te falando a verdade. E a verdade nem sempre é um elogio. A verdade pode ser uma crítica. Por isso, observe bem quem são os seus amigos. Talvez o número de amigos que você tem seja menor do que o número de dedos na sua mão. Cuidado. E sabe, essa palavra é para você meditar, é uma palavra para você entender, queridos. Talvez você não vá pular. Eu até disse para o pastor, talvez não vai ter pulo não, talvez vai ter muito choro nesses dias. Amém? Porque Deus vai desentulhar poços, queridos. E o seu choro não será lágrimas de crocodilo. Seu choro será uma fonte a jorrar, que vai avivar cada dia mais a sua vida. Sabe, aqui diz: e o Senhor disse: o que é isso que tem em tuas mãos? Deus estava falando com Moisés. Disse Moisés o que? Uma vara. Em outras versões diz um cajado. Ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se uma serpente, uma cobra. E Moisés o que? Fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O que isso tem a ver com o chamado contaminado? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você antes de comentar esse texto. Eu vou te dizer algo através de uma historinha bem simples, que vai nos embasar em cima dessa palavra. Certa vez um jovem, ele estava desempregado, e ele era um pedreiro. Com pouco dinheiro, ele tomou uma decisão de comprar algumas ferramentas e procurar uma vaga de emprego em alguma obra. E ele ficou sabendo que uma loja estava vendendo ferramentas a preços promocionais, e ele foi lá e comprou. E ele também foi numa determinada obra e conseguiu uma vaga de trabalho. O mestre de obra pediu a ele que ele fizesse um determinado serviço. Ele fez, e ele fez com muito empenho, e ele fez com muito entusiasmo, e com muita perfeição. E quando o mestre de obras foi vistoriar a obra, disse: isso está errado. Ele disse: como está errado? Faça novamente. Você fez a obra perder dinheiro e tempo, refaça o seu trabalho. E ele, com mais cuidado ainda, refez aquele trabalho, e para ele estava mais perfeito do que o primeiro. Só que quando o mestre de obras chegou e disse: esse trabalho está errado novamente, eu não vou poder manter você aqui, recolha suas ferramentas e pode ir embora. E ele, muito triste, não sabendo por quê que o trabalho tinha saído errado, afinal de contas, ele tinha se empenhado tanto. E ao recolher as suas ferramentas, o mestre de obras olhou uma fita métrica e disse: meu jovem, me dê essa fita métrica aqui. E ele deu e disse: onde você comprou essa fita métrica? Então ele disse: eu comprei numa loja que estava vendendo ferramentas a preços promocionais. E ele disse: nunca mais economize nos fundamentos. Nunca mais compre uma ferramenta numa loja dessa. Essa fita métrica está errada, e tudo que você construir usando essa fita vai sair errado. Sabe, amados, qual é a lógica de tudo isso? Isso é até algo lógico no mundo científico. Se você aprender que 2 mais 2 é 5, qualquer equação que você fizer envolvendo isso vai sair errado. Todos os seus trabalhos envolvendo equações relacionadas a isso vai sair errado.
Se você errar, economizar nos fundamentos, você pode já estar contaminando seu ministério, e por mais que você use da excelência, vai sair errado, porque os fundamentos estão errados. Se você está começando a sua caminhada cristã, comece da maneira correta. Comece fazendo aquilo que é correto e não aquilo que todo mundo faz. Sabe por quê? Porque você será lembrado por ser diferente e esquecido por ser igual. Não seja igual a todo mundo. Atreva-se a ser original. Atreva-se a ser a melhor versão de você mesmo. Aquilo que Deus fez você para ser. Amém? Aquilo que Deus projetou você para ser. Seja a melhor versão de você mesmo. Não precisa ficar se comparando com os outros, não precisa ter ciúme de outros. Sabe quem é que tem ciúme? Quem não conhece o seu chamado, quem não conhece a sua identidade. É gente que tem ciúme, porque quem tem chamado e identidade não tem ciúme de ninguém, porque sabe que o seu lugar está guardado e reservado no Senhor Jesus. Ciúme é ausência de identidade, que quem tem identidade se alegra com a vitória dos outros. Amém? Não fica com ciúme não. E Moisés foi educado em toda a arte do Egito. Seus fundamentos começaram errados, e ele aprendeu ali na universidade do Egito, em meio a tanta feitiçaria, em meio a tanta idolatria, que você conhece a história do Egito. Moisés aprendeu aquilo, queridos. E naquele momento do chamado de Moisés, Deus olha para Moisés e pergunta: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: é um cajado, é uma vara. Joga no chão. E no momento que ele jogou aquele cajado, que representa o pastoreio, que representa a liderança, ele jogou aquele cajado no chão. O que foi que apareceu, amados? Uma cobra, uma serpente. Aquele cajado estava contaminado, queridos. Aquele cajado que tanto ele usou para tanger as ovelhas, aquele cajado que ele tanto usou, queridos, estava completamente contaminado. Moisés jamais imaginaria que aquele cajado estava contaminado. E mais do que isso, aquela cobra, aquela serpente, que era o símbolo que havia na mitra dos faraós do Egito, representava o passado, os fundamentos de Moisés, que estavam completamente contaminados. E Deus disse: joga teu cajado no chão, entrega teu ministério, porque eu preciso purificá-lo. E naquele momento, a Bíblia diz que Moisés fugia daquela cobra. Talvez esse seja você, talvez esse seja eu, fugindo do nosso chamado, não aceitando mais, talvez inventando justificativas, talvez querendo fraquejar, fugindo do nosso chamado. Deus disse: não, Moisés, não é hora de fugir, é hora de purificar o seu chamado. Pega essa serpente pela cauda. Querido, você já viu pegar uma serpente pela cauda? É loucura. Você já viu você domar uma cobra pegando ela pela cauda? Não. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando a confiança de Moisés. Ele precisava retomar a confiança no seu ministério. Talvez, queridos, Deus vai mandar você jogar o seu cajado no chão. Talvez Deus vai mandar você parar seu ministério, eu não sei. Sexta-feira, lá na adoração profética, o Robortello estava assistindo a mensagem em casa, eu comprei o DVD. Deus parou ele e ele deu uma mensagem profética para a igreja brasileira. Deus vai parar a igreja brasileira. Tem muita gente com velocidade e sem nenhuma direção. Eu acho que eu digo isso desde a primeira vez que eu vim aqui. O Marcelo, os pastores, Marcelo e todos os pastores acompanham o meu ministério. Sabe, eu acho lindo o ministério do pastor André,
a pastora Raélida, essa mobilização, sabe, esse avivamento no meio dos jovens. Eu não tenho essa pegada, e eu não tenho que me parecer com eles, e eles não têm que se parecer comigo. Eu estou indo ali, no pasto do gado. Sabe, queridos, Davi, escute bem isso, na primeira vez que ele foi pegar a arca, ele colocou aonde? Num carro de boi novo. A minha versão diz um carro de boi novo. Amém? E aí, queridos, eu acredito que Davi estava naquela empolgação de trazer a arca para Israel, e Davi vinha dançando, vinha pulando com aquela alegria, sabe, e a arca num carro novo de boi. E eu acredito que os bois eram os melhores bois, os mais fortes, talvez os mais velozes. Vamos, nós precisamos chegar a Israel, nós precisamos festejar. E a Bíblia diz o quê? Que os bois tropeçaram, e a arca foi caindo, e Uzá foi pegar na arca, queridos, e morreu. Estava tudo errado. Apesar de que no coração de Davi ele estava fazendo algo para agradar a Deus, apesar de que no coração de Davi ele estava fazendo algo para servir a sua nação, ele não estava fazendo da maneira correta. Ele estava fazendo o que era certo, mas da maneira errada. E aí então, queridos, o que Davi faz? É o que eu tenho que fazer, é o que você tem que fazer, é o que Moisés fez. Vamos refazer o projeto, vamos descontaminar. Agora não é mais em carro de boi, é nos ombros dos sacerdotes, assim que a lei dizia que deveria ser levada a arca, nos ombros do sacerdote. E a Bíblia diz, queridos, que os sacerdotes eles davam 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, e Davi diz: para tudo, vamos sacrificar ao Senhor. E a cada 6 passos, no 7º, era feito um sacrifício. Agora imagine vocês, os estudiosos dizem que esse percurso tinha 20 quilômetros. Eu acredito que os impacientes diziam: meu Deus, nós não vamos chegar nunca. Davi, dessa forma não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senhor, levantamos um altar de adoração a Ti, Deus. Davi não estava se importando com quem não estava gostando. Davi não estava se importando mais com o tempo. Davi não estava se importando mais, sabe, se ia chegar mais cedo ou mais tarde. Davi agora tinha um chamado purificado para carregar a presença de Deus, queridos. Tem muita gente que vai tentar te apressar. Tem muita gente que vai te empurrar para ver se as coisas funcionam mais rápido. Mas se Deus está mandando tu dar 6 passos e sacrificar, faça isso. Faça isso. A Bíblia fala, queridos, que quando Jesus ressuscitou, eu quero levar você para esse texto, lá em João, no capítulo 20, versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Todavia não entrou. No versículo de número 5, pode botar o 5 aí na tela. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. A questão não é quem chega primeiro.
A questão é quem chega no tempo de Deus, queridos. Porque quem chegou primeiro não viu nada. Quem chegou primeiro não viu nada. Você não está numa competição competindo com pessoas, não, queridos. Você está competindo é com você mesmo. Seu principal adversário é você mesmo, não é os outros. Não importa quem está fluindo, quem está crescendo. Seu parâmetro não pode ser os outros, tem que ser você. Entenda isso. Sabe por que tem gente com chamado contaminado? Porque está exercendo um chamado para responder para os outros. Está exercendo um chamado para dar resposta para alguém. Está fazendo alguma coisa para se sentir útil. Está fazendo alguma coisa para provar alguma coisa para alguém. Deus não está te chamando para fazer isso, não. De maneira nenhuma. Deixa quem quiser ir, que tem gente que vai sair na tua frente. E você vai tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu levanto o altar de adoração ao Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, mas ele não tinha passado na minha frente? O que ele faz atrás de mim? Ele saiu na frente. Queridos, sabe? Quero dizer para você nessa noite, Deus precisa nos purificar. Deus precisa purificar nosso chamado. Amém? Quando eu decidi levar a igreja para um bairro escondido, eu recebi tantas críticas, foram tantas coisas, sabe? Mas eu confiei no chamado do Senhor. Sabe, eu acho que o pastor André, ele pode contar essa história para vocês depois. E o que eu tenho visto com os meus olhos, queridos, tem sido algo tremendo. Apesar de que muitos não acreditem que exista outra forma de crescer a não ser crescer rápido. O nosso desafio não é crescer rápido, o nosso desafio é crescer sempre. Crescer sempre. Eu louvo a Deus pelo que eu vejo nesse lugar, porque eu conheço o coração, em parte, dos pastores desse lugar, e eles têm um coração nesse lugar. E eu fico feliz, porque verdadeiramente Deus, Ele trabalha em nosso coração, purificando o nosso chamado, não só uma vez, mas várias vezes, porque a gente se deixa contaminar. Eu já deixei meu chamado se contaminar, se iludir com a minha agenda, com os aplausos, com o reconhecimento, sabe, essas coisas, queridos, elas vêm ao nosso coração, e nós precisamos entender, mesmo diante do erro, que elas nos amadurecem. Os seus erros não podem servir de coveiro para te enterrar, tem que servir de escola para te aprovar, queridos. Amém? Então, se você errou, levanta a cabeça, vamos lá. Tudo bem, eu carreguei a arca de forma errada, agora eu vou colocar no ombro do sacerdote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu levanto um altar de adoração a Ti, Jesus. Amém? Talvez você esteja no 6º passo. Não é hora de dar o 7º, enquanto não levantar um altar de adoração. Você sabe, essa é uma palavra para você pegar e encaixar em alguma coisa da sua vida nessa noite. E eu não sei em que área, mas eu só sei que a palavra de Deus se encaixa em qualquer área. Purifica teu chamado, queridos. Não deixe ele ser contaminado e você seguir adiante, porque você pode ser como aquele jovem que construiu tanta coisa e alguém vem e diz: está tudo errado. Está tudo errado. O seu trabalho não é construir torres, o seu trabalho é levantar altares. A Bíblia fala em Gênesis 11 que aqueles que levantaram a torre de Babel disseram: vamos levantar uma torre e tornar célebre o nosso nome. Torres caem. Você se lembra das torres gêmeas?
as torres caem, são derrubadas por aviões, sabe? Você já viu algum altar cair, queridos? Você já viu algum avião derrubar altar? Não derruba, porque o altar não está diante dos homens, o altar está diante de Deus. As torres estão diante dos homens, mas os altares estão diante de Deus. Você quer segurança para a sua vida? Então não basta estar em cima de um púlpito. Você quer segurança na sua vida? Então esteja num altar. Porque a Bíblia diz que até a andorinha encontrou casa, o passarinho ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Sabe, queridos, e havia uma infiltração no chamado de Moisés. Deus não poderia usar Moisés daquela forma. Ele precisava confrontar Moisés no seu ministério. E por isso, aquela cobra surgiu do seu cajado. Isso tem acontecido mais do que você imagina. Muitos ministérios que avançaram sem uma purificação, queridos, hoje estão desmoronando. Sabe por quê, queridos? Porque muitos querem um altar público, mas não querem permanecer por muito tempo no altar secreto. O altar secreto é o que te sustenta. Escute isso. O altar público pode te projetar, mas é o altar secreto que te sustenta. É aquilo que não se vê que te sustenta. Paulo diz isso, queridos, que as coisas temporárias são as coisas que vemos, mas as coisas que não vemos, essas são eternas. Aquilo que te sustenta não está diante dos olhos das pessoas. Aquilo que te sustenta está diante dos olhos de Deus. No altar secreto, Deus se revela para você. No altar público, Deus se revela através de você. Escute isso. Se a obra que Deus está fazendo através de você está mais rápida do que a obra que Deus está fazendo em você, tem alguma coisa errada. Se você está ganhando vidas, mas não coloca o seu joelho no chão, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, queridos. Se você está sendo usado por Deus nesse altar, em qualquer lugar, dançando, pregando em qualquer lugar, mas não tem vida com Deus, muito cuidado. Muito cuidado. Seu chamado precisa de purificação. Amém? A Bíblia diz, queridos, sobre duas casas. Elas foram construídas da mesma forma, só que sobre fundamentos diferentes. E todas as duas casas foram testadas e uma caiu. Sabe? Quando você abre mão do seu cajado, quando você abre mão do seu ministério contaminado, então Deus vai revelar o que está contaminado, para que Ele possa purificar e te devolver descontaminado. Olha o que o Senhor diz a Moisés: pega, pode pegar, para de fugir dessa cobra e pega ela pela cauda. Para de fugir do teu chamado, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha falhado, para de fugir do seu chamado, pega pela cauda, porque vai se transformar em cajado de novo. Deus vai te usar ainda. Ele não acabou o projeto que Ele tem na sua vida. Entenda isso. Moisés pegou aquilo, queridos, e se transformou de novo num cajado. Sabe o que ele fez com aquele cajado? Ele conduziu 3 milhões de pessoas no deserto com aquele cajado que já não tinha mais cobra nele. Deus quer purificar o seu ministério. Deus quer purificar o seu ministério. Amém?